Outro incêndio em favela mobilizou os bombeiros da capital. E pela segunda vez em 5 dias, uma criança não conseguiu escapar das chamas. Hoje foi numa comunidade do Perialto, na Zona Norte. Outros profissionais do estado, o que aprenderam no tratamento da Covid-19 até agora. É a Tele-UTI, um projeto desenvolvido no Hospital das Clínicas para ajudar médicos do interior que atendem pacientes em estado grave. A Covid-19 deixou até agora mais de 30.600 mortos em São Paulo. A desigualdade no preço dos alimentos. Na pandemia, a inflação dos produtos da cesta básica subiu muito mais para os moradores da Zona Norte. E ainda, as viagens para o feriado prolongado de 7 de setembro começam a movimentar os terminais de passageiros. E também os especialistas em saúde, que reforçaram o alerta para o risco das aglomerações. E agora, no SPTV. Boa noite para você, 6h46 agora. Uma criança de 4 anos morreu hoje num incêndio numa comunidade do Perialto, na zona norte da capital. Foi a segunda em 5 dias. Um drama que se multiplica em favelas e moradias precárias. Só este ano, 10 pessoas morreram em incêndios na Grande São Paulo e a gente confere agora aqui no nosso telão. Até agora foram 11 incêndios com vítimas na região metropolitana. Elas ocorreram em casas, apartamentos e em comunidades. 10 pessoas morreram e 5 ficaram feridas. No ano passado inteiro, foram 18 mortos e 4 feridos em 17 incêndios. No incêndio de hoje, o menino Cauã ficou com medo e correu para dentro do quarto. Parentes e vizinhos tentaram encontrá-lo no meio do fogo, mas não conseguiram. Foram poucos minutos de muito fogo e fumaça. Essas imagens mostram moradores tentando apagar o incêndio com a ajuda de baldes d'água. É possível ouvir a sirene dos bombeiros que estavam chegando ao local. Quando os bombeiros apagaram as chamas, 4 barracos estavam queimados. Da casa 1 só sobrou a placa. A Defesa Civil isolou o local e só moradores puderam entrar na viela onde ocorreu o incêndio. Eles tentavam encontrar alguma coisa que sobrou no meio das cinzas. Na hora em que os barracos pegavam fogo, os moradores deram por falta de uma criança. O corpo de Cauã Henrique Maciel, de 4 anos, foi encontrado nos escombros. Parentes dizem que os pais de Cauã tinham saído e quem tomava conta dele era uma amiga da família. Quando o fogo começou, ela teria tentado salvar o menino, mas não deu tempo. Ele estava dentro do quarto com a porta fechada. A prima do menino conta que muita gente tentou ajudar, mas não encontrou o Cauã no meio do fogo. Vai ficar a lembrança, uma lembrança muito triste, vai ver todo dia as crianças passando, chamando, não vai estar mais. E eu imagino a dor da minha prima, né? Por ela ser mãe, eu também sou, então é uma dor insuportável. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. O terreno na região do Perialto foi ocupado irregularmente. Segundo líderes comunitários, mais de 5.000 famílias vivem aqui. Eu creio que se tivesse tido a urbanização há mais tempo, onde as casas ficariam mais separadas, onde tudo ficaria mais regularizado, seria melhor. A morte do menino Cauã foi a segunda de uma criança em 5 dias por causa de incêndios em comunidades da capital. No sábado, o fogo destruiu 50 barracos na favela Chaparral, embaixo do viaduto Domingos Frantiuli Neto, na Penha, Zona Leste. Enzo Rian de Souza, de 9 anos, estava dormindo na hora e os vizinhos não conseguiram resgatá-lo. O corpo do garoto foi liberado hoje para os parentes. 65 famílias foram afetadas pelo incêndio. A estrutura do viaduto não foi abalada. Que tragédia, né? Uma tragédia social. Sobre o incêndio de hoje no Perialto, a Prefeitura informou que 3 famílias estão sendo atendidas com colchões, cobertores, kits de higiene e cestas básicas. E que até o momento nenhuma aceitou acolhimento. Mais de 600 mil pessoas já se recuperaram da Covid-19 em todo o estado, segundo o balanço divulgado hoje pela Secretaria Estadual da Saúde. Já o número de casos e mortes continua aumentando. Vamos acompanhar aqui o avanço da doença com base nos dados do Consórcio de Veículos de Imprensa. Começando com as vidas perdidas para a Covid-19. Já são 30.673 no estado, quase 300 a mais do que ontem. Agora, os casos confirmados, eles passam de 826 mil. Quase 12 mil foram registrados nas últimas 24 horas. Aqui a gente tem os números separados da região metropolitana e do interior e litoral.
Em número de casos, olha só, é praticamente meio a meio. Grande São Paulo, 50,2% dos casos. Interior e litoral, 49,8%. Já no número de mortes, há uma diferença significativa. A maioria, 62%, continua concentrada aqui na Grande São Paulo. A gente entende melhor a evolução da pandemia com a média móvel. Vamos aos números calculados pela nossa produtora, Carolina Moreno. A média móvel de casos está em 7.171 novos casos por dia no estado. 2 semanas atrás, olha aqui, eram 8.053. Há uma redução, como a gente percebe no gráfico, mas dentro do limite da estabilidade. Agora vamos para a média móvel de mortes. Hoje ela está em 211 mortes por dia. 14 dias atrás, eram 226. Também houve uma leve redução, como a gente percebe aqui na curva, mas também dentro da estabilidade e num patamar ainda muito alto. São 98 dias seguidos, com média de mais de 200 mortes por dia no estado de São Paulo. Enquanto a Covid-19 continua avançando, médicos buscam disseminar conhecimento. Profissionais do Hospital das Clínicas da USP estão compartilhando tudo o que aprenderam nesses meses de pandemia com colegas que atuam em cidades onde a doença registra altos índices. Quem nos mostra é a repórter Laura Cassano. Quando se fala em teleatendimento médico, a gente logo imagina médico de um lado, paciente do outro. Mas o novo coronavírus ampliou esse conceito, colocou médicos dos dois lados. É a chamada tele-UTI. Os profissionais do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas de São Paulo, que já têm mais tempo de experiência no atendimento a pacientes de Covid-19, se reúnem diariamente por até 1h30 com as equipes de outros hospitais. São apresentados para nós os resultados dos exames de sangue, da temperatura, da pressão arterial, da oxigenação, do batimento cardíaco. Então, temos todos os dados clínicos, a radiografia do paciente, todos os dados clínicos e discutimos baseado nisso e vamos fazendo sugestões de acordo com a condição do paciente. O projeto começou em 1º de abril no Hospital do Mandaqui, na Zona Norte. Hoje, 20 hospitais contam com essa parceria em 12 cidades. A última cidade a receber a tele-UTI foi Franca. Na região, a média é de 126 novos casos da doença surgindo por dia. Como nós estamos passando pelo pico agora, essas experiências que o pessoal do INCOR nos traz facilita antever algumas complicações, ver a possível evolução de um paciente e com isso a gente consegue, às vezes, evitar certas situações no decorrer do tratamento desses pacientes. A parte mais delicada do tratamento, sem dúvida, é quando o paciente precisa ser entubado, ou seja, quando ele depende da ajuda de aparelhos para respirar. E cabe à equipe médica decidir qual é o momento mais adequado para isso. Nem tão cedo a ponto de submeter a pessoa a um trauma desnecessário e nem tão tarde a ponto de colocá-la em risco. E para ter segurança nessa hora, a experiência é fundamental. Muitas trocas dos médicos que conversam pela tele-UTI são sobre isso. As alternativas para garantir uma oxigenação suficiente. Discutimos técnicas de intubação e de liberação desse oxigênio sob pressão, que é a técnica da ventilação mecânica, e discutimos diferentes formas de ministrar essa ventilação, principalmente uma técnica chamada estratégia protetora de ventilação mecânica, que tem sido bastante útil no atendimento dos pacientes com Covid-19. A dona Silvia já passou pela experiência de ficar entubada. E lembra que, para superar a doença, ela contou com um medicamento que não vem em cápsula e nem tem preço: a confiança na equipe médica. Toda hora eles estavam ali para ver se estava bem, se estava com febre, se estava... Ela tá entendendo? Era de noite, era de dia, eles tiravam o sangue para ver como é que estava. Se eles me deixassem eu para lá, eu acho que eu não estaria nem aqui. Essencial essa colaboração que a tecnologia permite. Em 4 meses, o programa da tele-UTI já fez mais de 4.000 atendimentos a 562 pacientes em todo o estado. Desde o começo da pandemia causada pela Covid-19, quase 12.000 bares e restaurantes fecharam as portas só aqui na capital.
Esse é um dos motivos alegados pelos empresários do setor para pedir regras mais flexíveis ao governo do estado. A repórter Ana Paula Campos tem as informações agora ao vivo. Boa noite, Ana. Oi, Alan, boa noite para você. A gente fala ao vivo aqui da rua Itapura, no Tatuapé, que concentra muitos bares e restaurantes. E olha, apesar da noite agradável, com um clima bom, a maior parte dos estabelecimentos está assim, ó, completamente vazia. Os comerciantes reclamam do movimento fraco e, segundo a associação que representa o setor, o movimento ainda está 50% abaixo do que era antes da pandemia. Os comerciantes reclamam que quando o movimento começa a aumentar lá por volta das 9, 9h30 da noite, já está quase na hora de fechar. Por isso, a Associação de Bares e Restaurantes mandou um ofício ao governador João Dória pedindo a flexibilização das regras de funcionamento do setor. Lembrando que bares, restaurantes e padarias estão autorizados desde o dia 6 de agosto a funcionar até às 10 horas da noite. Mas a associação pede a ampliação do horário de funcionamento até às 11 da noite, a liberação de mesas nas calçadas e também o aumento da ocupação dos estabelecimentos de 40% para 60% dos lugares. Segundo a Abrazel, desde o começo da quarentena, 50 mil estabelecimentos fecharam as portas no estado de São Paulo, 12 mil só aqui na capital. Agora, os médicos alertam que em ambientes como esse, bares e restaurantes, o risco de contaminação pelo coronavírus é maior, porque as pessoas tiram as máscaras para beber e para comer, enfim, falam mais alto e emitem mais gotículas. A carta da Abrazel, da Associação de Bares e Restaurantes, também foi enviada ao Centro de Contingenciamento do Coronavírus, que já adiantou na coletiva do governo do estado de hoje que não vai aceitar a ampliação de funcionamento, do horário de funcionamento dos estabelecimentos. Vamos ver. Nós temos sempre que aprender com os países que já tiveram a doença e que estão na nossa frente. A Espanha é um exemplo. Então, a Espanha teve um pico de casos em abril desse ano, 8 mil casos por dia. Agora, depois que a Espanha flexibilizou as atividades no período noturno, tanto de discoteca como de bares, como as atividades de lazer noturno, uma das razões para que tenha esse aumento, essa retomada do número de casos semelhantes ao que teve no mês de abril, hoje tem 8 mil casos por dia de Covid na Espanha. Então, a resposta do comitê, nesse momento, é que não vai estender o prazo de 22 para 23 horas. Sobre a negativa do governo do estado, que a gente viu agora, a Abrazel, que representa o setor, se limitou a dizer em nota que os bares e restaurantes estão preparados para ampliar o horário de funcionamento com segurança e sem colocar em risco os clientes e funcionários. Olha só, o preço médio de 48 itens básicos, entre alimentos, produtos de limpeza e de higiene, acompanhados todos os meses pela FIPE, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, subiu 1,72% na capital, isso só em agosto. Mas esse percentual varia bastante nas diferentes zonas da cidade e é o que a gente confere agora aqui nessa arte que a gente preparou. A Zona Norte teve o maior aumento de preços, olha aqui, quase 5%. Que inclui Sacomã, agora na Zona Sul que inclui Sacomã, Ipiranga, Santo Amaro, o aumento foi de 3,8%. Essa área aqui em azul um pouco mais escuro. Destaque positivo ficou para a Zona Sul 2, que começa no Jabaquara e vai até Marcilá, que inclui Capão Redondo e região. Nesses bairros, o valor da cesta básica caiu 0,36%. Quando o preço sobe muito, a solução é substituir o alimento, por exemplo. Na Zona Norte, tem gente trocando feijão por legumes. A reportagem é de Fábio Turci. Logo quando a vida ficou tão difícil, com menos trabalho, menos renda e a saúde sob risco, o que a gente mais precisa para viver encareceu. Este ano, o preço médio dos alimentos já subiu mais de 6% na cidade de São Paulo. Bem acima da inflação medida na capital pela FIPE, que foi de 1,37%. Para o economista que coordena a pesquisa sobre os preços, esse aumento tem duas causas. Primeiro, a maior procura por alimentos para consumo em casa durante a pandemia. E segundo, o aumento do dólar. O dólar acima de R$5 favorece quem exporta esses alimentos. Então, o consumidor, na verdade, ele está competindo pela soja, pelo milho, pela carne, pelo frango, com o consumidor chinês,
e que em desvantagem, porque ele está pagando mais caro em reais, né? Por conta um pouco dessa cotação do câmbio. A alta pegou em cheio a base do nosso prato. O feijão já subiu 18% este ano, o arroz 25%. Gosto muito desse feijão, olha o preço que ele está, R$10,50. Se o preço está ótimo, eu compro feijão. Agora, se o preço está dessa altura, os valores aqui estarem aqui, eu pego e compro legumes. Para preparar o arroz com feijão, a gente precisa de óleo. O de soja acumula alta de 23% desde janeiro. E o que subiu ainda mais foi o leite longa-vida, 27%. Aqui na Zona Norte é onde o leite está mais caro. Para comparar os preços entre diferentes regiões da cidade, a FIPE usa uma cesta com 48 produtos de alimentação, higiene e limpeza. Com os aumentos, essa cesta na Zona Norte chegou a R$ 485. Chegou perto da cesta mais cara da capital, a da Zona Oeste, que custa R$ 488. Eu trabalho com Marmitex, né? Então eu compro, todos os dias eu estou no mercado. Então eu noto muita diferença de preço realmente, muito mesmo. E a senhora já teve que subir o preço do seu Marmitex? Pior que não, né? Porque ninguém quer pagar mais caro. A pandemia forçou muitos preços para baixo, de transportes, roupas, por exemplo, porque a gente passou a consumir bem menos disso. Mas a alta dos alimentos prejudica, sobretudo, quem mais está sofrendo com essa pandemia. Se você pegar uma família que ganha até 2 salários mínimos, ela gasta praticamente com alimentação 22% do orçamento. Já uma família com mais de R$20 mil, ela gasta 7,5%, 8% da renda dela com alimentação, e em grande parte no domicílio, fora do domicílio. Então é muito desigual, porque o aumento da alimentação afeta fortemente as famílias de baixa renda. No acumulado dos últimos 12 meses, o preço da cesta de produtos medido pela FIPE aqui na capital passa de 11%. A seguir, o Estado vai reforçar o policiamento nas rodovias e cidades para evitar aglomerações no feriado. E ainda a noite vai ser movimentada para os paulistas no Brasileirão. Marco Aurélio Souza. O Palmeiras recebe o Internacional e o Colorado é o líder do Brasileirão. Significa que o plano é simples: vencer o Inter e parar o líder. Alan. Agora o trânsito ao vivo, começando pelo Vale do Anhangabaú, que tem trânsito tranquilo, tanto em direção à Zona Norte, aqui do lado direito, quanto em direção à Zona Sul. Vamos agora para a Avenida Paulista, do lado direito, sentido Paraíso, trânsito moderado. Do lado esquerdo, quem vai para a Consolação enfrenta um trânsito um pouquinho mais carregado. Agora são 7h02, o SP2 volta já. Voltamos com o SP2. Depois de 6 meses de pandemia, tem gente criando coragem para viajar no feriadão do 7 de setembro. Por isso, nós vamos até o terminal do Tietê conversar agora com o repórter Roberto Paiva. Boa noite, Paiva. Boa noite, Alan. Boa noite a todos. Hoje a gente passou lá no terminal Jabaquara, viemos para cá no Tietê e a cena é a mesma, pouquíssimo movimento. E olha que já foi pior, viu? De acordo com a concessionária que administra os terminais, lá em abril, menos de 10 mil pessoas passaram pelos terminais. E no mês passado, isso foi menos de 29 mil pessoas. Apesar do movimento vir crescendo mês a mês, mas num ritmo ainda muito pequeno. A queda geral na movimentação desses terminais é de 70%. São imagens que a gente vê aqui que a gente não está acostumado a mostrar. Pouquíssima gente por aqui. Apesar disso tudo, em função desse feriado, já tem gente criando coragem para pegar a estrada e aproveitar o feriado, seja na praia, seja ao lado da família. Vamos ver na reportagem. No terminal rodoviário do Tietê, o seu José esperava o ônibus para Araraquara, interior paulista. Ele passou 3 semanas trabalhando na capital e agora está voltando para casa, onde vai passar o feriado, mas nada de descanso. Eu acho que eu vou só trabalhar em casa, fazer alguma coisa para melhorar a casa. Ah, vai trabalhar ainda mais, né? É, em casa. No terminal intermunicipal do Jabaquara, um ou outro ônibus circula entre as plataformas. Nos guichês, pouca gente procura as linhas que levam às cidades do litoral paulista, um dos destinos preferidos dos turistas no feriadão. Aqui no terminal Jabaquara, o movimento, por enquanto, é pequeno, mas a expectativa é de que aumente até o fim de semana. Mas por aqui já tem gente de malas prontas para passar o feriado na praia. A Irani mora em Osasco.
Depois de 6 meses praticamente sem sair de casa, ela decidiu ir hoje para a Praia Grande. Deve passar 10 dias por lá, tomando todos os cuidados. Não é momento ainda de nós estar curtindo, né? Praia para banho. Sim, para dar uma passeadinha, né? Andar até um pouco calçadão, né? Mas né, se cuidando. Usar as máscaras, usar muito álcool gel, lavar as mãos, fazer todos os processos. Os aeroportos também esperam um aumento dos pousos e decolagens. Em Guarulhos, o movimento no feriadão deve ser 12% maior se comparado aos últimos dias. O governo de São Paulo anunciou que vai reforçar o policiamento nas rodovias e nas cidades mais procuradas pelos turistas. E que 200 agentes da Vigilância Sanitária Estadual vão reforçar a fiscalização das medidas de prevenção. O governador João Dória disse que cabe aos prefeitos e a cada pessoa evitar aglomerações. É absolutamente imprudente que as pessoas utilizem esse feriado para fazerem aglomerações, seja nas praias, na beira das praias, em praças, em parques, em casas, em clubes ou em qualquer local. Não é um ato de responsabilidade com a sua vida e com a sua saúde atender aglomerações. Segundo o governo do estado, os prefeitos das 9 cidades da Baixada Santista também deverão atuar para evitar aglomerações. A repórter Thaís Roso está em Santos e traz as informações agora para a gente. Boa noite, Thaís. Oi, Alan, boa noite para você, boa noite a todos. Ontem nós dissemos que os prefeitos aqui das 9 cidades da região fizeram esse pedido para o governo do estado e hoje eles confirmaram esse apoio às cidades aqui do litoral de São Paulo, segundo eles, em 3 frentes. Na Secretaria de Transportes, eles vão ajudar na conscientização e orientação nas rodovias estaduais. Na Secretaria de Saúde, eles vão disponibilizar 200 funcionários, trabalhadores, para ajudar aqui na orientação também no litoral. E na Secretaria de Segurança, eles vão ampliar aí o efetivo da Polícia Militar e também da Polícia Rodoviária. Nós pedimos, entramos em contato com todas as prefeituras aqui da nossa região, das 9 cidades. 4 delas ainda não responderam, são São Vicente, Santos, Mongaguá, Itanhaém e Cubatão ainda não responderam. E São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Bertioga e Peruíbe enviaram notas para a nossa redação, dizendo que então estão aguardando para saber como que vai ser esse grande esquema, essa grande operação que vai coibir aí qualquer aglomeração nas praias do litoral. Alan. Obrigado, Thaís. E uma variável importantíssima é o tempo, né? Anny, aquele calor de 30 graus está confirmado nos próximos dias? Está confirmado, viu, Alan? Boa noite para você, boa noite a todos. Mas é importante também, apesar do calor, cada um cuidar da sua própria saúde, né? Sim. Agora, gente, nos próximos dias as tardes ficam ainda bem mais quentes, mas as noites continuam frescas. Agora, na capital, a temperatura está em torno aí dos 19 graus. Amanhã, cedinho, ainda dá para sentir frio. A mínima chega aos 15 graus. E a temperatura quase dobra até o meio da tarde. Deve chegar aos 29. E essa diferença grande entre a mínima e a máxima já dá um sinal de como vai estar o céu amanhã, com poucas nuvens. Aí não tem nada para impedir a passagem do calor do sol. Então, por isso que sobe tanto a temperatura. Hoje já teve céu azul, né? Exatamente. Amanhã vai melhorar ainda mais, as nuvens vão embora. Essa temperatura sobe ainda mais, gente, na sexta-feira. Olha só, chega aos 31 graus. No sábado, repete a temperatura de amanhã, 29, e domingo, repete de sexta-feira. Então vai ficar 29, 31, 29, 31. E aí, as madrugadas se mantêm ainda fresquinhas. Agora, viu? vale aquela máxima temperatura subindo, umidade caindo? Despencando, viu, Alan? Olha só, amanhã já cai para 25%. Na sexta, 19, sábado, 22 e no domingo chega aos 18 graus, ou seja, a umidade vai ficar bem baixa. Lembrando que o ideal sempre é em torno dos 60%. E com umidade bem baixa, cuidado redobrado, bebendo muita água para ajudar aí a nossa saúde, né, Alan? Todo mundo se hidratando. Exatamente. Obrigado, Anny. Boa noite. Amanhã. Futebol. Noite movimentada para os times paulistas no Brasileirão. Dos 5 participantes do estado, olha só, 4 estarão em campo hoje. Vamos aos jogos aqui. Daqui a pouco, às 7h15, o Corinthians pega o Goiás em Goiânia. Às 8h30 tem Atlético Paranaense e Bragantino. Às 9h30, o Santos recebe o Vasco na Vila Belmiro. E no mesmo horário, o Palmeiras enfrenta o Internacional, líder do campeonato. O Marco Aurélio Souza está na Arena Palmeiras e traz ao vivo as informações desse jogão. Boa noite, Marco.
Boa noite, Alan. Boa noite, Alan. Boa noite para todo mundo que está ligado aí no SP2. Você disse tudo. É contra o líder do campeonato Noite para parar esse Internacional. 6 pontos separam o Inter líder do Palmeiras. Portanto, o Palmeiras precisa vencer para encurtar essa distância. Tem algo positivo para o lado do Palmeiras. Agora a gente já mostra que está tudo preparado por aqui. Toda essa produção com as bandeiras, as faixas e o gramado, que é sintético, foi trocado nesse ano e é um grande aliado do Verdão. É um tapete mágico. Em 9 jogos, 6 vitórias e 3 empates. Está invicto. O Internacional agora tem um técnico argentino, Eduardo Cudê. Ele ainda não viu o estádio com um novo piso, mas já esteve aqui. Quando ele comandava o Rosário Central, um jogo emocionante na Libertadores de 2016. O Palmeiras venceu aquela partida 2-0. O gol da vitória foi marcado por um outro argentino, o Alione. Mas teve uma briga do Cudê, uma discussão com o técnico do Palmeiras na época, o Marcelo Oliveira. É bem esquentadinho esse argentino, Alan. Para finalizar aqui do estádio, o árbitro do jogo é o senhor Wilton Sampaio, que no último domingo, lá na Vila Belmiro, em Santos, foi chamado pelo VAR. Tá aqui o VAR. Tomara que hoje à noite, Alan, não tenha confusão com o VAR. Vamos torcer para isso. Um abraço, boa noite. A Globo transmite Palmeiras Internacional ao vivo logo depois de Fina Estampa. E o SPTV termina aqui. As reportagens estão no Globoplay. O Jornal Nacional começa hoje mais cedo, às 8h30. E no G1 você encontra mais informações sobre a Covid-19. Uma boa noite para você e até amanhã.